Olá, estamos chegando com mais uma edição do seu Supermotor aqui no Band Esportes. Uma edição pra lá de especial, não só porque você viu a sequência de vencedores, né? Arnaldo Diniz no Mercedes-Benz Challenge, Romain Fabri no Mundial de Motocross, aliás, assumindo a primeira colocação no Mundial de Motocross, mas também é uma semana importante porque teremos a abertura da Fórmula Truck e também da Fórmula Indy, ou seja, o mundo do esporte a motor começa a despertar nesse 2016 e, é claro, você vai saber de todas essas coisas e muito mais aqui no Supermotor. Mas esse programa é mais do que especial também, porque, de novo, com a coprodução, né, Band Esportes e Moto Story, a gente vai contar um pouco das histórias do motociclismo brasileiro. E olha, a gente tem um convidado mais do que especial, que está gravado, mas aqui esta noite a gente vai ter uma conversa, um papo muito bacana com os nossos convidados. A gente vai conversar, por exemplo, com o César Barros. César Barros, você sabe, está aqui toda semana para falar de motociclismo, mas ele trabalhou com o nosso homenageado. É verdade, o nosso homenageado foi um dos preparadores, engenheiros das motos do César Barros, pelo menos numa ocasião, e o nosso homenageado vai lembrar bem de qual foi essa situação. Aliás, também é uma noite especial porque estamos recebendo aqui um dos grandes mitos do motociclismo brasileiro, o Walter Barque, Walter Tucano Barque, que não foi só um gênio nas motos, mas também acelerou muito nos carros, passou por uma temporada, andou até de Stock Car. Mas a gente também tem uma noite especial porque o Arnoldo Bessa está com a gente. O Arnoldo Bessa é um cara importantíssimo porque ele pensou equipes para representar o Brasil, marcas e conhecimentos, talentos brasileiros lá na Europa. Mas eu vou começar aqui com os nossos convidados para falar sobre a atualidade. Vou perguntar para eles quais são os seus pilotos favoritos, porque o MotoGP está para começar. César, qual é que é o seu piloto favorito no Mundial de MotoGP? Boa noite. Boa noite. Eu continuo achando que o Lorenzo, para mim, é o piloto mais completo. Melhor que Marques e Rossi? Eu, particularmente... Você quer ser polêmico, é isso? Não, eu acho. Tanto o teste pré-temporada não quer dizer muito, mas ele colocou meio segundo já no segundo. Então, eu acho que o Lorenzo ainda está na melhor fase dele, está atravessando a melhor fase dele da carreira. Acho que esses últimos anos... o ano passado, desde o ano retrasado, eu acho que o Lorenzo vem passando sabe quando o piloto tem aquele auge dele? Para mim, eu acho que o Lorenzo está vivendo esse auge dele. Tucano, cara, que dificuldade trazer você aqui no programa, hein? Antes de mais nada, obrigado a sua presença aqui. E o que você acha aí desses caras que estão dominando aí? Marques ou Rossi ou nenhum deles, como diz o César Barros? Não, eu vou... Boa noite, primeiro. Eu vou com o Rossi. Rossi? O Rossi. Por que Rossi? O Rossi ele tem uma bagagem, né? Apesar que ele tem 37 anos, né? Já tem uma historinha, né? Você sabe que a idade complica um pouco, né? Não arriscar. Isso aconteceu com você na sua carreira também? Chegou um tempo que você falou, peraí, não é tudo isso? Sim, isso daí é normalmente, isso aí é normal. Você pensa duas vezes. E enquanto você pensou duas, alguém já passou. Alguém já foi. Passou. Bom, o Tucano vai poder contar as situações em que ele viveu, em que talvez alguém tenha passado ele, será? Não sei. Mas o Arnoldo Bessa vai também contar pra gente o que é que um cara que foi chefe, líder de equipe, né? Não só nas pistas, mas também no mercado brasileiro de motocicletas. Arnoldo, o que você prefere aí? Quem é o cara para você no motociclismo? Boa noite. Boa noite. Ele? É mesmo? Na minha cabeça, na minha história, só existe ele. Mas é uma noite de gentileza, não é? Por que ele? Me conta. Não, ele, para mim, representou, foram anos e anos de amizade, de pista, de coragem, porque eu vi ele muitas vezes ter que enfrentar ambientes, horas e horas de corrida, como aconteceu na primeira 24 horas, que foi em Le Mans. Isso em que companheiro, isso foi em 72. 72? Mas o companheiro dele não conseguiu completar a prova e ele teve que correr de dia, de noite, sem parar. Um absurdo. Não é só uma questão de coragem, é uma questão de fôlego também, Tucano. Tudo. O negócio é o seguinte, o parceiro teve um probleminha. Quem era o parceiro? Vocês vão Era ver o Paulo Savalage. O Paulé, grande Paulé. Foi acho que em 76, não. A primeira foi em 76. O Paulo Savalage, ele tinha um probleminha. Eu não sei se era o medo, o que era. Rapaz, ele arrumou uma garrafinha de vodka, de conhaque.
Quando descobrimos, eu não sei se era o frio, era o medo, aí ele já estava meio arreado, você entende? E aí o chefe de equipe, o que fez, João? Pô, deu um problema sério. O que você fez, João? Ele se escondeu. É mesmo? Eu controlei ele por um tempão, acho que umas 15 horas para ele não beber. É. Mas eu tive que fazer uma visita lá no sanitário. Quando eu voltei, quem deu, Paulo? E Cara, até descobrir onde ele estava. Estava com uma garrafa de conhaque na mão. E o Tucano andando? Eu andando, mas o limite é de 3 horas, e o máximo de 3 e o mínimo de 1h30. Mas você não tinha mais ninguém para dividir? Era só você Não, dois pilotos? nós somos com 2 pilotos, antes eram 2 pilotos. Não, mas antigamente a corrida de 24 horas era com 2 pilotos. Nossa. Depois passou para 3 e hoje nem sei se está em 4. Mas... Pô, e a gente faz corrida de 500 milhas, aqui as 500 milhas de Interlagos, com quantos pilotos você dividiu a moto? De 2 a 4, com 4. Com 4 de 2 a 4 pilotos, pode fazer. Mas também é 500 outro milhas. ritmo, né, César? Você consegue andar mais rápido, né? Com mais pilotos, não é isso? Não é tanto, não. Não, é mais rápido, mas é outro mundo. É mais rápido uma moto também, que é mais fácil de controlar do que a moto de antigamente. As motos de antigamente era... Pô, a gente tá corajoso, aqui né? com uma aqui no estúdio, né? Que é bem, só pelo porte, o tamanho, vocês estão tendo ideia lá no fundo. Uma moto bem grande, bem pesada, dificuldade para frear. Mas a gente está falando aqui de motociclismo, estamos falando que tem um homenageado, e é o nosso homenageado que vai falar agora. Ele vai falar sobre essa disputa de Rossi e Marques. Ele vai começar, inclusive, contando sobre o que aconteceu, né, na polêmica prova do ano passado, onde o Rossi acabou acertando o Marques acertou o Rossi. E aí, fala aí, Milton Benite, nosso homenageado, conta aí. É lógico que todo mundo quer ganhar. Ninguém entra para ser segundo ou terceiro. Mas esse negócio que aconteceu do Valentino, de falar que ele fez de propósito, é mentira. Para mim é super mentira, por quê? Porque eles estavam numa disputa violenta. Então dizer que o Valentino abriu a curva, é mentira, que jogou o Marques para sujeira. E dizer que ele empurrou o Valentino com a perna, não tem condições, empurrou o Marques com a perna, não tem condições, porque a moto do Marques estava tombada para cá, ele fez com esse pé. Ele não ia nunca ter força. Se ele estivesse do lado de lá, aí sim, com a perna direita, ele roubaria o Marques se ele quisesse fazer. Eu acho que ele quis se precaver. Ele quis se precaver, mas e aí, o Pressão, grande Milton Benite, preparador conhecidíssimo, que trabalhou com o Arnoldo, que foi preparador do Tucano, inclusive nessas experiências aí de Boldor, de 24 horas de Le Mans, esteve com o César Barros também no Mundial, em provas aqui no Brasil. O grande Milton Benite tem uma escolha, porque ele falou que não teve essa coisa de acidente provocado, ele não acredita nisso, mas ele fala qual dos dois pilotos é o favorito dele. Fala aí, Benite. Eu acho que o melhor, tem muita circunstância para ser melhor. É a moto, é o preparador, é o estado físico dele. Eles estão no mesmo nível. Agora, para dizer que é o melhor, você tem que torcer. Eu torço pro Marques. Uau! Você imaginava isso, César? Não. Milton Benite torcendo pro Marques Marques. Essa é nova. O Pressão veste a camisa da Honda até agora, não tem jeito. É isso? É uma questão de torcedor. O que você acha? Você conhece bem o Milton Benite. Você acha por que ele gosta do... Olha, quando ele fala, eu boto fé. Né? Ele conhece. É que o cara é bom, né? É bom, ele sabe tudo, ele se aprofunda nas coisas e ele tem razão. E você viu o que ele falou, tem que levar em conta várias circunstâncias, preparador, a moto, condição física, mas ele já escolheu qual é que é o dele. O que você achou, Arnoldo? Você viu que ele foi direto, né? Para mim, não é só o piloto. É toda a estrutura que ele tem, todo o apoio que ele tem de boxe de Diaba 4. Né? E isso ajuda muitíssimo o piloto, muitíssimo. Então isso vai depender muito da estrutura dele e agora das provas que virão. Porque a gente tem que olhar também qual é que é o futuro do piloto. Vamos ver por que o Milton Benite, o famosíssimo Pressão, prefere o Marques. Vamos ouvir a justificativa. Desde quando ele começou, eu vi assim uma ascensão muito grande dele, sabe? Ele não mede esforço para conseguir aquilo que ele quer. Principalmente nessas curvas que eu falo, quem correu de motocicleta
sabe que é uma coisa muito difícil de fazer. E eu nunca tinha visto isso, entendeu? Então assim, eu fiquei fã dele. Ele te conquistou pela qualidade técnica dele. Isso, pela... nem qualidade técnica, eu diria ousadia. Marcou pela ousadia. Não, e o Marx, ele falou uma coisa que é verdade, assim, quando ganha a corrida, todo mundo ganha. O que a gente fala, ganha a equipe, ganha o preparador, ganha desde a fábrica, desde o engenheiro que fez a moto, que fez o motor, o preparador, hoje tem um técnico só de motor, hoje tem um técnico só de suspensão, então todos eles ganham. Quando perde, perde todo mundo, não tem o piloto ganhou sozinho, nenhum piloto ganha sozinho. Agora ele falou uma coisa que é verdade, o Marx revolucionou a moto velocidade. Esse estilo de pilotagem hoje, de jogar o corpo mais para frente e sair mais da moto, foi o Marx que trouxe isso, que o Valentino até mudou o estilo de pilotagem dele para poder ir mais rápido. Quer dizer, era uma coisa que todo mundo estava meio que acomodado, andando naquele estilo normal, o Marx veio e revolucionou, que era o jeito dele. Ele já chegou, e o jeito dele de pilotar, todo mundo viu que era mais rápido, todo mundo se adaptou ao jeito dele. E realmente todo mundo evoluiu com isso. Então, a moto velocidade hoje está mais rápido no Mundial de MotoGP. Ao longo da tua carreira, Tucano, você teve que mudar teu estilo por conta de alguma inovação nas motos, algum adversário? Sim, tem. Automaticamente, com o tempo, você vai mudando de estilo e se aperfeiçoando com o tipo de moto que é. Você entende? Essa motona aí que está atrás, essa 1000 cilindradas, que o Arnoldo até estava contando que é motor japonês, chassi francês e mão de obra e talento brasileiro aí. Como é que era pilotar isso aí? Então, essa daqui era uma moto muito difícil, você entende? Porque aí ela é monochoque, bichoque, você vê o quadro, a balança muito fina, você entende? Hoje é bem diferente. E ela chima muito, certo? Na reta, então, mexia o tempo inteiro, pela potência que tem. O motor, o chassi não aguentava. Arnoldo, quanto tempo essa máquina correu? Muitos anos. Muito. Hoje a gente fala de moto de competição, de uma para outra acaba a moto, né? Não, muito chão. Quanto tempo você acha que você... acho que foram 5, 6, 7 provas de 24 horas. 7 provas de 24 horas significa pelo menos 7 anos correndo. Sem contar as provas aqui no Brasil. Sem contar as provas aqui. Ganhou muita corrida, Tucano, essa moto? Com essa daqui, ganhei. Eu ganhei uns 5 campeonatos brasileiros com ela. Com ela? Com ela. Hoje inimaginável, né, César, você usar tanto tempo uma moto. Hoje não, a evolução é muito mais rápida. É que é legal, o Tucano viveu o auge, né, da moto velocidade aqui, onde se existia muitos protótipos naquela época. Né? Que era o caso dessa moto. Era o caso dessa moto. Hoje não, hoje você pega a moto de rua e ela já está pronta para a pista, né? Evoluiu muito, a moto comercial evoluiu muito. Mas os protótipos da época eram artesanais, que é o caso dessa moto, né? Era totalmente artesanal. Então, não existia só a paixão pela moto, existia a paixão da criação da moto, eu acho, né? Então, existia muito mais do que a paixão que existe hoje, de pegar uma moto comercial e botar na pista. Aqui existia uma paixão de montar, eu acho que a equipe inteira se envolvia, né, no protótipo. O protótipo, eu acho, é muito mais prazeroso, quem já correu em protótipo, é muito mais prazeroso correr numa moto de protótipo do que correr numa moto de linha. É totalmente diferente. Para trazer isso daí, para trazer essa moto, como é que foi? Tirando isso, excluindo uma prova da Itália, que eu vou fazer o Baldor lá, não tinha problema nenhum, não. Era tranquilo. Mas e apoio da fábrica para vocês trazerem? Como é que era? Não, porque assim... Desculpa. Não, porque a parte burocrática... A parte burocrática nós tínhamos que resolver. O japonês não queria entrar nessa, não. A parte burocrática eu tinha que resolver, e 1 ou 2 vezes tivemos problemas. O da Itália, então, foi terrível. Porque você teve que levar ela para a Itália. Como é que foi? Fomos para a Itália. E era uma corrida de Baldor, que fazia uma conexão com a corrida de Baldor da França. Tá. Aí fomos para lá. E o que houve? Entramos com a moto, fácil, não teve problema nenhum. E a hora de sair? O problema não é entrar, o problema é sair. Né? Olha, eu pensei que fosse perder a moto. Fora de brincadeira.
E aí, falando uma curiosidade, eu tinha comprado uma peça de presunto cru para trazer lá de Imola para cá e tal, e não conseguia liberar a moto. Eu pensava assim, só vai a moto e o presunto cru também morre. Perdi mesmo, hein? Presunto cru e perdi. Perdeu? Perdi. Presunto cru e perdi. Agora a moto eu consegui tirar. Foi briga, mas consegui tirar. Dessas histórias do motociclismo, num tempo que a gente tinha, né, essa condição. Tinha um cara que nem o Haroldo que ia lá para fora e falava assim, não, eu vou montar uma equipe brasileira, vamos trazer equipamento e vamos correr lá fora. Algo que talvez esteja faltando, talvez esteja num momento, né? A gente começar a resolver as nossas coisas internamente e começar a vislumbrar a possibilidade de correr fora do Brasil. Mas a gente tem que fazer um exercício aqui em casa. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, lembrando que este é um programa especial para lembrar um pouco da história do nosso motociclismo. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos de volta para a sequência do Supermotor aqui no Band Esportes, hoje falando sobre o Milton Benite, contando um pouco as histórias do nosso motociclismo. Eu quero apresentar neste bloco aqui outro piloto. Saiu o Tucano e entrou Cajuru. Adilson Magalhães, famosíssimo Adilson Magalhães, que vai começar aqui nesse bloco já contando como é que era trabalhar com o senhor Milton Benite. Fácil? Era fácil. Era complicado. Né? Complicado porque eu sou muito teimoso e ele também. E aí a gente ficava... O Tucano é mais tranquilinho, né? Fala, aceita, eu não aceitava. E não, vai fazer isso, não, nós vamos fazer assim, vai fazer assado. E o pau comia. Mas deu certo. Cajuru, por que essa discussão? Porque assim, a gente sabia que quando você já estava correndo, você já tinha uma experiência, né? E quando você foi trabalhar com ele, o Milton Benite já era o Milton Benite. Um cara já famoso, com vitórias lá fora, com grandes desempenhos fora do Brasil. Mas como é que era? Então, mas é que eu presto muita atenção nas coisas. Detalhes daqui, dali, o Milton também é muito detalhista. Só que eu tinha uma sensibilidade de sentir motor, sentir suspensão, e o Milton às vezes queria fazer de um jeito e falou, não, pressão assim não vai funcionar, tem que ser assado. Uma vez nós já estava com a moto pronta para correr e eu fiz trocar o motor. Como é que foi essa história? Então, a gente estava lá na Constar, do Arnoldo, e ele inventou que tinha que, para a última prova da CBR 450, fazer um cilindro mais folgadinho, para ter menos atrito. Que ano que foi isso? Eu acho que foi em 82, né? 92. E aí, vamos fazer, vamos, aí fez. Acabou de montar o motor às 2 horas da manhã, beleza, montei na moto, dava uma volta no quarteirão, que tem uma descidinha, uma subida e depois uma subidona. Acabou de... Dei uma volta, falei, pressão, esquece, essa moto não vai, não ganha corrida não. Pressão, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Não ele chamava de pressão e você chamava de pressão. Nós dois era pressão. Depois a gente vai entender por que essa história de pressão. Aí, como que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, você vai ter que correr assim. Falei, não. Falei, você vai me dar o que eu tinha antes, uma moto, um motor com 500 km, 600 km, sem fazer nada, que eu vou ganhar a corrida. Pressão, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Aí andamos, achamos uma moto vermelha, azul e branca lá. Aí ele olhou e falou, essa daqui tá boa? Funcionando. Falei, tá boa, então vamos tirar o motor. Tirar o motor, pegou, que era de venda lá do Sarnoldo. Não sei nem se sabe disso, você sabia disso? Você sabia disso? Fica debaixo dos panos aí. Aí, vamos pegar esse motor. Pegamos o motor, aí o Milton mudou a carburação, fez tudo que tinha que fazer, funcionou, dá uma volta. Dei a volta, parei e falei, pronto, eu vou ganhar a corrida. É essa aí. Esse motor. Pressão, mas como é que você sentiu? Falei, vou ganhar a corrida, você vai ver amanhã. Aí fomos, eu fiz a melhor volta, o Cristiano fez a melhor volta e ganhamos a corrida. Que delícia, não? Aí sim. Você sabe, a gente vai até... Eu tinha uma sequência aqui de coisas pra gente ouvir do papo muito bom que a gente teve na semana passada, eu e o Carlãozinho Couto, mas fomos lá conversar com o Milton Benite, fomos na casa dele e tal, e ele contou um monte de história. A gente gravou aí um material que vai ficar por um bom tempo, e lógico que esse nosso programa a gente não quer fazer nenhuma... A gente não quer esgotar o assunto, contar toda a história do Milton Benite, toda a importância do pressão, mas teve realmente coisas muito interessantes. Eu só queria até mudar a nossa programação aqui e eu colocar aqui essa sonora, essa entrevista, em que ele falava... ele vai falar especificamente sobre os pilotos dele, ele vai falar sobre o Tucano e o Cajuru. Podemos chegar lá? Porque tem essa sonora aqui especificamente que eu quero que ele fale, porque aí a gente vai poder fazer um contraponto. Que já tivemos o
o Tucano falando e o Cajuru falou. Vamos ver o que o Milton Benetti, o Pressão, fala de trabalhar com esses dois pilotos. Vamos ouvir. Assim, trabalhar com o Tucano sempre foi mais fácil. Porque o Tucano aceitava praticamente tudo que eu falava, tudo. E o Cajuru, não. Então, muitas vezes, eu tive que trabalhar muito com o Cajuru, né? Mas nem por isso ele deixa de ser melhor ou pior que o Tucano. Bom, você viu, né? Ele falou que era mais fácil trabalhar com o Tucano, mas pois panos quentes não é melhor nem pior. O trabalhar muito deve ser esse dia aí que ele teve que virar. Né? Mas sabe quem fazia ele trabalhar mesmo? Esse cara aí do seu lado. Caia muito. Não é não. Ele vai contar aqui, ó. Vamos ouvir a A20 aqui, o que o Milton Benetti fala de trabalhar com o nosso comentarista, nosso piloto, o César Barros. Será que já está no ponto aí? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu trabalhei com o Cezinha, na 125. Com o Cezinha, ele é esperto. Quando eu terminava a corrida, eu estava com a mão doendo, cansada de tanto trabalhar. Porque ele andava lá, um treino, vamos trocar a coroa, quero mais meio dente. Aí na outra, volta naquela que não deu. Volta na outra. Então o que é isso? Ele estava se libertando de uma obrigação de diminuir o tempo. Ele ia pouco a pouco diminuindo o tempo, mas ele, não deu certo, Milton, vamos voltar. Ele não tinha uma cobrança direta. Muito inteligente o César. Muito inteligente, mas fazia o cara sofrer, Cezinho. Como é que era trabalhar com o Benetti? Não, trabalhar com aprendi muito com o Milton. Acho que a gente fizemos, uma ligação muito boa, a gente fazia ele trabalhar, realmente também ele me fazia trabalhar, porque ele cobrava também. Ele fala que não, mas ele cobrava porque a gente sempre tinha que andar na frente. E aquela época a gente brigava por pouco, foi a época que a gente correu o Cajuru 125 e a moto não tinha tanta potência, então a briga ali era sempre por décimos de segundo, para poder um estar brigando pro outro. E a gente sempre tinha que tentar estar na frente, né? O nosso objetivo era sempre estar ali. E o Milton, claro que por mais que eu tinha poucos anos de carreira, eu estava praticamente no começo, e eu queria andar, eu precisava conhecer a moto. O Milton tinha toda a experiência, então eu escutava ele, eu aceitava as opiniões dele, mas eu também dava meu pitaco ali, né? Eu falava, vamos fazer assim, né? Mas ele sacou a tua jogada, muda isso, que era pra você ficar mais tempo na moto, é isso. Aí você conseguia se inteirar do que estava acontecendo. O Milton, é sempre bom você ter uma pessoa experiente do seu lado, né? Acho que em tudo. Eu lembro uma corrida no Rio, eu lembro muito bem que ele falou isso pra mim. A gente foi um final de semana e a gente treinou. E sabe, sexta-feira, acho que era sexta-feira, treino de sexta, de sábado, e o tempo não vinha. Nossa, a gente tomando mais longe dos outros. E o tempo não vinha. Eu falo, não, Pressão, vamos, que eu preciso melhorar. Cezinha, vamos fazer o seguinte, vamos catar a turma pra praia. Aí ele me contou até uma história com o Tucano, ele fez isso com o Tucano. Fez isso com o Tucano? Fez isso com o Tucano no Rio, a mesma coisa, vamos pra praia. Eu falei, tá louco, Pressão, que ir pra praia, viemos aqui andar de moto, precisa acertar, não. Aí ele me contou que ele fez uma vez isso com o Tucano, que ele foi pra praia porque o piloto às vezes começa a se cobrar demais e ele não se acha. Overdrive, ele exagera na moto. Esquece o dia de hoje, passa uma borracha e a gente vem amanhã e começa tudo de novo. E realmente, no dia seguinte a gente voltou e era praticamente um dia completamente diferente. Aí já estava brigando lá na frente de novo, estava brigando ali pelas posições da frente. Então, isso aí me marcou muito, porque realmente, às vezes você está num dia que você tem a melhor equipe, você tem um preparador bom, você está bem, mas você não está andando bem. Acontece, acho que isso aconteceu com a Cajuru, isso acontece com todos os pilotos. Você não está bem. Você acha que está rápido, você não está rápido. Você está brigando. Do ponto de vista do chefe da equipe, do cara que está comandando a história, que foi o teu caso, você percebia essa coisa acontecendo? Como é que era? Mas você confiava muito no Benetti. O Milton contou pra gente que você era o cara que deixava ele trabalhar e vocês confiavam muito um no outro, né? Ficava tranquilo. E acompanhava também, né? Às vezes, quando havia algum problema que surgia, até dentro da própria equipe, que às vezes do tempo quente do Rio de Janeiro acontecia uma. Né? Mas aí eu ia com ele e resolvemos o problema. Aí conseguimos atravessar praticamente toda a vida em conjunto, nas provas e tudo mais, sem um problema que prejudicasse a estrutura da equipe.
Bom, a gente está falando do Pressão, falando do Milton Benetti, a gente vai contar aqui muitas e muitas histórias, mas seria legal a gente mostrar para você agora como é que ele mesmo conta, como é que ele começou, como é que começou essa paixão dele por motocicletas. Vamos ouvir. Eu morava na rua Salvador Simões, em Piranga, e o Zé Carvalho tinha uma oficina lá na rua Vergueiro. E meus tios, todos tinham motocicleta. Eu tinha 3 tios que eram encanadores que tinham motocicleta. Então, eu já gostava demais, né? E aí uma vez o Zé Carvalho passou com uma Mundo 150, acelerando, né? Eu fiquei maluco, né? Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 11, mais ou menos. Aí quando eu tinha 13 anos, eu trabalhava na oficina do meu tio, lá de encanador. Aí eu estava na porta, eram umas 4 horas da tarde. E aí o Nego, que era irmão do Calé com quem eu comecei, veio com uma monareta NSU para comprar alguma coisa no armazém. Me deixou lá no cabrito, tão. Pequeno, aquilo lá me deixou alucinado. Aí um tio meu que gostava demais de mim, eu falei, tio, eu não tinha dinheiro para comprar nada, né? Tio, veio uma motocicleta aí do meu tamanho, é verdinha, nossa. Aí ele falou, é o Nego, que é irmão do Calé, que tem oficina lá. Aí eu falei, tio, você não arruma emprego para mim lá? Aí me arrumou. Cara, sabe o que eu acho mais demais dessa Sonora? Que ele se apaixonou pela moto, já aos 11 anos. Aos 13, ele caiu de novo de paixão. E ele não foi pedir a moto. Ele foi pedir para trabalhar perto da paixão dele. Isso, cara, é que é o mais tocante. Isso mostra, é totalmente diferente do que a gente vê hoje, do que a gente tem aqui. É uma questão cultural, lógico, tem a ver com ele, com a paixão que ele tem pelo trabalho que ele acabou desenvolvendo, porque o Milton Benetti virou um engenheiro. Deu palestra para engenheiros sem nunca ter sentado num banco de escola de engenharia. Porque ele começou desse jeito aí, apaixonado. E aos 13 anos ele não pediu moto. Ele pediu para trabalhar com moto. Acho que isso daí fala muito sobre o cara, não, Arnaldo? Ele era apaixonado mesmo. Ele curtia. Tinha essa coisa, ele curtia. Isso daí tava todo dia, né? Trabalhar com um cara desse é outra coisa, né? Outra coisa. E o Milton, ele é orgulhoso. Jamais alguém poderia me passar na reta. O cara podia me passar na curva, dane-se, mas na reta não. Ele fala, Pressão, e outra, eu vou te dar uma moto melhor de reta, porque o cara vai te passar uma vez na curva, passou 2, na terceira ele desanima. Porque aí acabou, você vai passando ele na reta, chega uma hora que ele cansa. Então, nós temos que ter uma moto boa de reta. A gente trabalhava bem na relação, em tudo, para ter uma moto boa de reta sempre. O que eu acho demais nisso é o tamanho dessa paixão dele pela moto, né? O Caldilo falou a verdade. Ele nunca admitia que alguém passava a gente na reta. Não e se passasse, ele falava que era mentira. Não é mentira, você que saiu mal. Você que saiu mal da curva. Não passou não. Passou a mão do cara, não dá não. Sai melhor da curva lá que você não tá, não. Mas a moto é melhor. Sobrava pra você. Sempre sobrava. Bom, vamos ver aqui, ó. Eu vou botar. Só um minutinho. Fala. Tá vendo de onde vem o apelido dele? Pressão. A pressão vem daí. Tá aí, ó. O Arnaldo matou a charada. O apelido de Pressão vem da pressão que ele criava em cima dos pilotos dele. Aí tinha que performar mesmo, né? Ou você anda, você anda. Quanta gente tem nesse bloco? Temos 2? Eu acho que dá pra gente ouvir aqui, ó. Só no finalzinho, porque o próprio Pressão, nessa A17 aqui na Sonora, que a gente tem com ele, ele vai contar como é que ele trabalhava com os pilotos. Vamos ouvir o próprio Pressão, Milton Benetti, contando pra gente como é que ele trabalhava com os pilotos. Vamos ouvir. Assim, como eu tenho uma sensibilidade muito grande na motocicleta, eu conversava com o piloto, escrevia tudo, e eu colocava tudo aquilo que ele estava achando em dificuldade pro lado dele, até ele se sentir confortável. Por quê? Além do piloto ser corajoso, numa motocicleta, e ter uma boa motocicleta, ele tem que se sentir confortável. Se ele não se sente confortável, ele passa a ter medo. Porque quando você está lá a 250, 280 por hora, que você escapa, pouca gente sabe, mas parece que a língua cresce dentro da boca. E o que eu sempre tive, conversei com meus pilotos. Quando ele vem falar, olha Milton, na curva
que eu tô aqui na curva, eu falava para ele, mas você está pensando nessa curva? Por quê? Eu falei, essa curva você já está fazendo, você tem que pensar na outra. Se eu estou pensando, eu preciso ao máximo sair 50, 100 giros a mais dessa curva para poder atingir uma velocidade maior, né? É lógico que curva faz tempo. Todos que fazem uma curva é sensacional, mas eu tenho uma moto para reta. Quanto mais forte eu sair da curva, eu tô passando outro. Pressão, porque o motor dele ele garantia. A gente vai sair por um intervalo agora. Quando a gente voltar, vamos continuar falando de motociclismo e de esporte a motor aqui no Super Motor. Até já. Quem sabe disso um pouco mais, sabe tudo a respeito também. No Milton Benite é o agora presente no nosso programa, Roberto Agreste, italianíssimo italiano. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem contigo? Buonasera. Você gostou dessa coisa toda, né? Esporte a motor, você curte pra caramba. Mundial de motocross também. Mas e o Milton Benite, hein? Que figuraça, não? Que inferno de pessoa, viu? Por que inferno de pessoa? Conta aí. Porque eu sou um amigo de 2 décadas do Milton. Então, assim, eu gosto muito de brigar com ele. A coisa que mais me... Mas é uma delícia brigar com ele, porque ele grita. O Juru aí do lado concorda plenamente. Ele grita, ele é aquela coisa assim, o boxe, né? Eu tive a oportunidade de não só dividir assim a coisa da... Milton, ajuda a gente, o que você acha dessa moto, fazer os testes da revista, né? Como também teve um período que, digamos, eu era o colega ou o chefe do Milton na equipe com o César, que era a equipe da revista. Revista Moto. É isso. Revista da moto. E aí o Milton era o preparador, o chefe da equipe, preparador, né? Mas, assim, como é que foi a escolha dele? Como é que foi fácil convencê-lo a fazer esse trabalho? Olha, veio naturalmente, porque ele era muito próximo, então o preparador anterior ao Milton era outro grande, né, do motociclismo, Luzia, Eduardo Luzia, né? Aí o Luzia saiu. Quem é o candidato à vaga? Milton Benite. Imediato. Mas eu já sabia que ia ser tempestade. Eu sabia que ia ser um inferno, como eu disse, porque o caráter dele ele grita, não tem aquela coisa do boxe sereno, boxe calmo. Por isso esse apelido de pressão, né? Não tem essa história. É gritaria o tempo inteiro, não é? É gritaria no jantar, é gritaria no café da manhã, é gritaria no boxe. Agora, tem o seguinte, método. O Milton é um cara que tem método. O jeito dele trabalhar é ele. Eu vou dizer uma coisa, é meu amigo, mas vou falar alguns nomes, Hervé Canemoto, Silvano Galbuzera, Jeremy Burgess, Ramon Forcada, esses caras são preparadores do Mundial de Moto Velocidade, do passado e do presente. Eu vi esses caras trabalhando durante o tempo que eu segui mais de perto o Mundial de Moto Velocidade, só 20 anos, né? 25 anos. Pouquinho. Eu vi nesses caras a mesma coisa que eu vi no Milton, método e paixão, conhecimento técnico associado com esperteza, com safadeza muitas vezes, né? Com coisa de vencer o seu adversário na base da pressão psicológica, na malandragem, no truque, faz assim, faz assado, César... assim, pressão, vamos Tucano, na malandragem. Malandragem, mas não de mau caráter. A malandragem... Esperteza. Então, assim, o nosso convívio foi maravilhoso. Eu adorava ir viajar com ele, mas eu sabia que a gente ia daqui Londrina, discutindo o tempo inteiro por coisas fúteis, né? Por que você ultrapassou pela esquerda e não pela direita? Por que você... Peraí, já falando do caminho, você estava comendo. Tudo é motivo de discussão com ele, tudo. Só futebol que eu nunca discuti com o Milton, porque eu acho que tanto eu quanto ele, a gente não tem, assim, paixão futebolística. Eu não sei nem para que time ele torce, se é que ele torce. A gente nem tocou nesse assunto. Não, mas a história Marques Rossi, atualmente... É uma delícia. Ele liga pra mim e fala: "Oi, italiano, você viu o que aconteceu hoje?" Aliás, você ouve, não sei se você chegou a ouvir a convicção dele de falar que ele torce pro Marques. É porque ele é espanhol, imagina. Só por isso? Só por isso. É porque... Não, só por isso não. Mas é só lembrem-se que quem está falando é o italiano. Pois é. Entendeu? Rossi, italiano, Marques, mas espanhol. Apesar então... do que eu acho que o candidato desse ano é de novo o Jorge Lorenzo, né? Tudo bem, sou italiano, Aí gostaria... você concorda com o César, que é o cara. Sim, o Lorenzo está vivendo aquele momento mágico
que o Rossi viveu na época que ele derrotou todo mundo. Ele fez fila. Ele mandou 9 títulos. Só não isso. Teve, só. 125, 250, 500, MotoGP, não teve para ninguém. Só que assim, a idade chega. Sim. E aí, agora voltando ao tema Milton Benite, voltando à época do César, que eu vivi intensamente essa época, era uma coisa deliciosa. A gente tinha esse convívio conflitante, mas isso era a coisa que empurrava a gente para frente. Você sabe, vamos ouvir o Milton Benite contando uma história a respeito de como é que ele trabalhava o motor, porque ele tinha, como o Roberto Agreste contou aqui, tinha um cara de método. Método significa que o cara era metódico, trabalhava daquele jeito, era daquele jeito. Vamos ouvir na sequência se dá para captar um pouco desse jeito dele trabalhar. Todo mundo, os outros competidores, quando eu estava em Interlagos, poxa, Milton, não dá para você dar umas dicas do motor, não dá para você mexer no motor. Gente, não é só motor. Eu me preocupei muito na ciclística. Por quê? Na ciclística, você ganha talvez mais que o motor. Eu queria que alguém falasse em Interlagos, antes do Interlagos de hoje, quando é que você fica tempo com o acelerador todo acelerado? Mas se você sair 100 giros de uma curva, você vai passar o cara que está na tua frente. Então, quanto melhor for a ciclística, mais o piloto fica confortável, mais ele tem força para ficar até o fim da corrida e cada vez mais ele vai ficar confiante nele, né? Porque ele não é só motor e não tem ciclística, porque aí você fica perdido. Então eu acho que o grande segredo é motor, lógico que tem que ter motor, mas a ciclística. A ciclística, mas o negócio tem que ter motor. Tem que ter motor, que era onde ele trabalhava. De pé. Agora, ele contou uma coisa também que eu quero já ouvir na sequência, que ele amaciava o motor. Amaciava. Ele trabalhava, quando ele fazia isso, ele amaciava o motor. Vamos ouvir ele contar, vamos ver se ele explica por que ele fazia, por que ele amaciava o motor. Eu nunca deixei nenhum piloto meu amaciar a motocicleta, porque os motores eram refrigerados a ar. Por quê? Achavam, o Milton é metido, quer andar, não sei o quê. Ele deixou de ser corredor. Não, eles nunca notaram que eu nunca quis que piloto nenhum meu andasse a 5, 6 mil giros, que ele ia perder o ritmo de corrida. Quando ele entrasse na pista, ele tava com a moto pronta. Como é que eu ia pegar o Tucano, com aquela moto lá, que era um protótipo violento, e ia falar, Tucano, você vai andar agora 5 mil giros, 10 voltas, depois você outra mais 10 voltas. Não, quem andava era eu. Quando chegava lá no segundo dia, eu falei, Tucano, tá pronto. Era um tempo maravilhoso. Era um tempo maravilhoso, porque já tinha amaciado. Agora, ele vai contar mesmo, na sequência, a filosofia que o levou a fazer esse trabalho de entregar a moto pronta. Vamos ouvir a comparação, a analogia que ele faz. Porque essa daqui é quando ele faz a comparação. Falei daqui, ele está falando da 16. A 16 é o trecho da entrevista que a gente fez com o Benite, que ele faz a complementação dessa analogia aí. Por que ele entregava a moto assim, já com o motor amaciado para o seu piloto? Como é que eu vou pegar e vou deixar a pessoa, um padeiro, fazer só metade do pão? Ele entrega o pão pronto, né? Eu quero o pão pronto dele. Padeiro entrega pão pronto, mecânico, preparador, entrega a moto pronta, César. Pô, você não percebeu isso? E é verdade, ele andava e queria amaciar, mas ele já tinha falado, ele falava isso pra mim, falava, não, pessoal, eu amassei, você não sabe andar devagar. Não quero que você ande devagar, isso. eu quero que você ande rápido. Anda devagar, ando eu. Deixa que eu ando devagar e depois as duas coisas, uma que ele gostava de andar, ele aproveitava. Tem essa também, Agreste. O lado piloto dele. tinha o lado piloto que ele gostava.
todo mundo do círculo dele jogou vários baldes de água fria nele, né? Por quê? Porque ele era um cara muito arrojado, sempre foi. Sempre. Eu me lembro da gente fazendo medições no passado, mais do que remoto, nos anos 80, a gente ia lá na Riviera de São Lourenço. Nossa, lá estava eu também. Era um retão. Isso. Todas as montadoras, Volkswagen, Fiat, todo mundo ia fazer. Revistas, todos nós lá. Todo mundo lá. O Pressão, uma vez, a gente fez a medição da CBX 750 Opa. e ele tinha que passar no acostamento, porque a gente tinha uns sensores que ele tinha que vir na reta, carenado, tudo, 200 e lá, e aí quando chegava em 100 metros ele tinha que passar no acostamento. Para isso tinha que ter muita habilidade e ser completamente maluco, o que ele era, para fazer isso. Habilidade e, ao mesmo tempo, uma inconsequência, uma insensatez. Então, assim, dentro do preparador fervia um vulcão de paixão também pela pilotagem. Eu acho que isso fazia uma simbiose perfeita, porque ele ouvia os pilotos e, na cabeça dele, ele sabia o que os caras estavam falando. Eu não saberia, eu nunca me meti a ser um piloto rápido, graças a Deus. A gente anda de moto, né? A gente anda de moto. O Pressão, o Cajuru, o César, o Tucano, pilotos, de verdade. Esses caras têm um parafuso a menos, mesmo. Alguns. Né? E o Milton faz parte desse grupo. Ele teve uma carreira de piloto, só que ele depois migrou para a preparação. Ou, melhor dizendo, junto com a carreira de piloto, veio a de preparador, né? Essa é a dificuldade, você equilibrar as duas coisas, mas como a gente colocou aqui, nunca foi a intenção deste supermotor, nem do trabalho do MotoStory, encerrar aqui a questão do Milton Benetti. É um cara que com certeza merece a gente olhar para a história dele, analisar tudo que ele fez por esses pilotos que passaram por aqui, o Tucano, o Cajuru, o César e outros mais, vários outros, pilotos que passaram pela mão dele, que se inspiraram a ser melhores, né? E não só os pilotos, mas também como a gente, né, jornalista, como os mecânicos que trabalharam com ele, como os administradores de equipe, como o próprio Arnoldo que esteve aqui, e o próprio Carlãozinho Coachman, que hoje está fazendo essa festa aí do MotoStory, lembrando de tudo que o Milton Benetti significa para o motociclismo. Ele enfrenta uma situação difícil depois de um acidente que essa ousadia dele acabou levando ele a sofrer. E ele mesmo contou a respeito disso. A gente não vai nem soltar essa sonora dele, porque o que a gente quer é que você saiba que Milton Benetti é um cara que está hoje, continua sendo apaixonado pela motocicleta, pelo motociclismo, continua apostando na motocicleta como meio de transporte, e a gente aqui nesse Supermotor especial, a gente quer lembrar disso, para você prestar atenção. Não só pelo amor que ele teve na competição, mas principalmente que andar de moto é muito bom. MotoStory, junto com a gente na produção deste Supermotor especial. Muito obrigado, senhor Roberto Agreste. Obrigado. Obrigado, Cajuru. Obrigado mais uma vez, Cezinha. E aos nossos convidados também, o Walter Tucano Barchi, que ele vai voltar aqui para contar mais histórias, e também o Arnoldo Bessa. A gente vai ficando por aqui, convidando você para seguir ligado na programação do Band Esportes. E não se esqueça que domingo tem Fórmula Indy por aqui. Até a semana que vem. Tchau.